que acontece? Eu disse lá do caso do HM, né? Foi um paciente que tinha epilepsia, né? Por quê? Que ele sofreu um acidente de bicicleta aos 9 anos de idade e aí ele desenvolveu uma epilepsia de difícil controle medicamentoso. Então ele chegava a ter muitas crises por dia, era extremamente debilitante. Só que na época era 1953, tá? Não existiam muitos recursos, ele foi encaminhado por um neurologista chamado Scoville. E o Scoville propôs um tratamento experimental para ele, que era a remoção bilateral do lobo temporal, para tentar atenuar essas crises. E aí ele fez essa cirurgia. E aí, o que aconteceu? Ele percebeu que o HM ele desenvolveu uma amnésia extremamente severa, que é chamada de amnésia anterógrada. Ele não conseguia formar novas memórias. Então, por exemplo, se eu saísse dessa sala aqui e voltasse, se você fosse HM, você ia se apresentar novamente, como se fosse a primeira vez que você tivesse me visto. Na época, Brenda Milner estava na McGill, no Canadá. Brenda Milner tem 105 anos, fez aniversário faz 2 dias, né? Uma homenagem a ela aqui. Ela estava estudando, a tese dela de doutorado, ela era uma aluna de doutorado na época, tá? A tese dela era sobre casos, né, em que tinha sido feita uma única remoção de um único hemisfério, né, de um único lobo temporal, só que os pacientes ficaram amnésicos. E ela tinha a hipótese de que isso acontecia porque o outro hemisfério também estava de alguma maneira doente por conta da epilepsia, tá? E aí ela apresentou esses dados num congresso e o Scoville viu e aí ele resolveu ligar para ela. Ele ligou e falou, olha, eu tenho um paciente aqui que na verdade eu fiz a remoção bilateral. Olha tá? só. Eu não sabia que isso podia causar isso, né? Tava assim, pesaroso, né, do que tinha acontecido. Então seria importante a gente estudar. E aí a HM, então, começa a ser estudado pela doutora Brenda Milner e depois alunos da Brenda Milner por quase 50 anos, André. Faleceu em 2008, né? Fizeram ressonância com ele, sempre muito colaborativo, né? Ele sempre ajudando muito, que a qualidade de vida de um paciente que não forma novas memórias é extremamente prejudicada, né? Chegou um momento que ele envelheceu, ele não conseguia se reconhecer no próprio, olhando para o espelho, porque ele não tinha feito o update da própria imagem, né? Então, só que curiosamente, ele lembrava das memórias de antes da cirurgia, tá? O que isso significa? O que isso significa? Significa que essas memórias, de alguma maneira, isso é a parte mais difícil. Não difícil de entender, mas difícil de investigar no laboratório. É que essas memórias, elas migram de uma região para outra. Elas iniciam no hipocampo. Como se fosse um pendrive. E depois elas começam a ser enviadas, cópias delas, representações para delas. Múltiplos HDs. Para múltiplos HDs. Lá elas vão ser consolidadas a longo prazo. Então a memória ela tem uma etapa de aquisição, uma etapa de consolidação e a etapa de evocação, né? Nessa etapa de aquisição, o hipocampo é recrutado, áreas corticais sensoriais, regiões para-hipocampais são córtex que estão em volta do hipocampo, tá? Só que na consolidação envolve a comunicação entre hipocampo e córtex, tá? Então envolve essa comunicação efetiva. E aí vem o sono de novo. Então, durante o sono, essas ondas lentas favorecem a comunicação entre regiões por meio de repetição. Então, quanto mais lenta uma onda, mais alcance ela tem, tá? Quanto mais rápido, mais local essa atividade é, tá? Então, isso gera essa sincronia entre regiões, entre hipocampo e córtex, é aumentada durante o sono de ondas lentas, durante o sono não REM. Então, você tem uma melhora do sinal ruído, e uma facilitação da migração de memória do hipocampo para o córtex. Então, a consolidação de memória é fundamental, o sono é fundamental para a consolidação de memória. A gente chama isso de corticalização. Para essa memória corticalizar, se tornar Ficar estável, mais firme, estável, ela se tornar estável, como se a argila agora secasse, Andrei. Então, a argila vai secar, só que ela seca, a gente vai mandar uma foto dela para outra região. Tá? Então essa representação ela vai agora morar, entre aspas, no córtex. De maneira que, no caso do HM, o hipocampo foi removido e ainda assim ele sabia que ele tinha caído de bicicleta aos 9 anos. Ele sabia que o pai dele tinha origem irlandesa. As memórias que ele já tinha consolidado. Isso.
estava lá no cérebro dele, em múltiplas regiões, mas ele Isso. não conseguia consolidar novas memórias. Perfeito, porque ele não tinha uma hipocampo. região importante para isso estava ausente, no caso Isso. dele, ou quase totalmente ausente. E aí,